Bem-vindo ao futuro, Marty McFly! Ele é uma bosta. Desculpa aí. Sejam bem-vindos a um pós-créditos muito especial, diferente de todos os outros que eu já fiz, porque eu não poderia deixar essa data passar em branco. Quando o cinema é responsável por fazer uma data em específico se tornar marcante para a história, eu acho que é válido Pós-Créditos, que é um canal sobre cinema, fazer um vídeo falando sobre isso. Porque hoje é 21 de outubro de 2015, o dia em que Marty McFly chegou ao futuro em De Volta para o Futuro 2. O pós-créditos de hoje é um pós-créditos especial, é bom deixar bem claro, ele não é um review, ele não é uma crítica de nenhum dos três filmes. Eu pretendo fazer isso mais pra frente, né? Vamos fazer com calma a crítica de cada um dos filmes. Esse vídeo aqui é especial, é só mais um vídeo informal mesmo, pra marcar aí o Back to the Future Day, que os fãs da trilogia, né, instituíram que 21 de outubro de 2015 é o Back to the Future Day, né, o dia para comemorar os 30 anos do De Volta para o Futuro, e nada mais justo. Então esse vídeo tem como objetivo comentar alguns pontos da trilogia de uma forma nostálgica, informal, para reforçar o ponto que é o título deste vídeo, o título ousado: De Volta para o Futuro é o blockbuster perfeito. Essa trilogia ela já nasceu pra ser aí um blockbuster perfeito. Primeiro porque assim, uma coisa que tem que ficar clara é que De Volta para o Futuro é uma aventura misturada com comédia, ou seja, ela não se propõe a discutir nenhuma questão séria de viagem no tempo e nada científico, nem coisa do tipo. Por isso que a trilogia inteira criam-se paradoxos temporais malucos. Porque quando você não tá preso a essas regras de viagem no tempo, você pode brincar com tudo que a ideia de viajar no tempo pode te oferecer. Então esse filme ele mexeu com um dos temas que mais intrigam o ser humano, que é a viagem no tempo, e simplesmente transformou isso numa grande diversão. Outro motivo pro De Volta para o Futuro ser o blockbuster perfeito é porque, se você parar pra pensar bem, nenhum dos grandes blockbusters da história foi realizado sem os diretores e roteiristas dos filmes passarem aí por algumas dificuldades que obrigaram eles a usar a criatividade. Os três filmes, principalmente o primeiro e o segundo, passaram aí por vários impasses que eles tiveram que se virar para conseguir resolver, e isso enriqueceu muito o filme. Tinha a velha história de que a máquina do tempo, por exemplo, não ia ser um DeLorean, né? Não ia ser o carro, ia ser uma geladeira. Só que aí o Zemeckis repensou a ideia, né? Os caras pensaram, pô, a geladeira não é muito prática. Também tem a ideia de que se for uma geladeira vai ter um monte de crianças trancando em geladeira e vai ser uma vergonha. E aí eles resolveram mudar pro DeLorean, mas eles não simplesmente mudaram pro carro. Eles tiveram que criar todo um sistema novo da forma como eles viajavam no tempo, utilizando o DeLorean. Are you telling me that you built a time machine? Out of a DeLorean? E eles puderam adaptar isso em todos os filmes. Então, se tivesse continuado uma geladeira, sabe lá como seriam as continuações. Outra dificuldade famosa que rendeu um roteiro mirabolante e sensacional foi do De Volta para o Futuro 2, que o Crispin Glover, né, que interpreta aí o pai do Marty McFly, não quis voltar pro filme. Ele quis que pagassem mais pra ele, né? E aí o Robert Zemeckis falou: se põe no seu lugar, né, meu filho? Você é só um coadjuvante. E o Robert Zemeckis teve que se virar. Putz, não temos o pai do Marty McFly, o que fazer? Ele criou um roteiro maluco ali em De Volta para o Futuro 2, tudo porque o Crispin Glover deu de estrelinha, né? Então é esse tipo de coisa que dá mais valor ao filme, que dá mais valor principalmente a essas grandes produções. Você usar as dificuldades não só a seu favor, mas usar as dificuldades para tornar o filme ainda maior, ainda mais rico de detalhes. No fim das contas, o De Volta para o Futuro 2 se tornou um outro clássico e o Crispin Glover se tornou famoso por isso aqui. I don't have these. You seem to be distraught. They don't. You seem to be People try to distraught. make me sound a lot weird, and Yeah. I'm strong. You know, I'm strong. I can arm wrestle. Do you want to arm wrestle? No. I've been taking. You know, I've taken. These aren't mine. I can kick. Okay. I'm going to go check on the top 10. Pois é, né? Um dos pontos mais importantes do De Volta para o Futuro, que torna a trilogia tão sensacional e um blockbuster tão fantástico, são os personagens. Hoje em dia, generalizando, claro que tem blockbusters que são maravilhosos, mas eu tô aqui generalizando, a gente sofre um pouco com essa questão de personagens e carisma e desenvolvimento de personagens em blockbusters. Claro que aqui e ali a gente tem umas coisas, né? Um Robert Downey Jr. fazendo um Tony Stark, a gente tem um Chris Pratt
ali fazendo o Star-Lord, né? Mas são casos isolados, né? Você vê, por exemplo, eu acabei de falar do Chris Pratt. Eu sei que ele foi o Star-Lord, o Peter Quill lá no Guardiões da Galáxia. Só que eu não faço ideia de qual é o nome dele no Jurassic World, cara. Eu não lembro do nome de nenhum dos personagens. Eu só lembro de dinossauros brigando. E o De Volta para o Futuro tem esse grande trunfo. Ele não tem só um elenco que é muito bom, mas ele tem personagens que são muito divertidos, que são muito carismáticos, que são marcantes, que ficam ali na nossa memória. O Michael J. Fox, cara, que ator sensacional, que ator carismático. Ele é um ator extremamente carismático até hoje. De vez ou outra, ele faz participações aí em série. Ele já participou de vários episódios de The Good Wife, já foi indicado ao Emmy várias vezes por causa disso. I think I probably owe you an explanation. I suffer from a condition, tardive dyskinesia, which is really, it's a funny word for a neurological disorder, and it makes me do this. And this, and... Cara, o Michael J. Fox continua com aquele carisma de sempre. O Marty McFly não adianta nem falar. Ele adora ser reconhecido por esse filme. Ele tem o maior orgulho de ter sido Marty McFly. E aí, cara, sem brincadeira, é um dos personagens mais legais que eu já vi em blockbuster. É um daqueles que você assiste o filme e você fica com vontade de conhecer e de ser amigo do cara. E se o Michael J. Fox é carismático, o que dizer do Christopher Lloyd? Outro ator que foi o papel da vida dele. Esse chegou a fazer outros papéis que até ficaram marcados. Ele foi o tio Chico lá da família Addams. Mas, cara, nenhum outro papel foi tão perfeito pro Christopher Lloyd quanto Doc Brown. E todos os outros personagens são facilmente reconhecíveis, são facilmente identificáveis. Toda a história desenvolve todos os personagens, tanto os principais, né, o Marty e o Doc Brown, quanto os coadjuvantes, mas sinceramente nem precisava, porque o pouco que a gente vê daqueles personagens, a gente já reconhece, a gente já identifica aqueles personagens e a gente já consegue se identificar com aquele filme. Pensando na parte técnica do filme, você percebe também que ele meio que foi moldado um pouco para ser um grande blockbuster. Afinal, nunca foi segredo para ninguém que o Robert Zemeckis sempre foi um discípulo do Steven Spielberg. E na trilogia De Volta para o Futuro você vê algumas coisas ali que tem a cara do Spielberg. Por exemplo, o fato de um filme referenciar o outro, né? O segundo e o terceiro filme repetem situações do primeiro. Além disso, a trilha sonora, né? A trilha sonora, no caso do De Volta para o Futuro, não é feita pelo John Williams, né? Assim como foram feitas aí todas as trilhas dos clássicos do Spielberg, mas é feito por um cara que também é excelente, que é o Alan Silvestri. E da mesma forma que nos clássicos de aventura do Spielberg e até mesmo, né, do Star Wars do George Lucas, ao invés de fazer uma trilha sonora que fosse mais pop, né, mais vibrante, ele seguiu os passos aí de Star Wars, Indiana Jones e ET, foi na contramão e fez uma trilha sonora épica para De Volta para o Futuro. O tema do filme é inesquecível. Pra você que é mais novo, ou se você nunca viu De Volta para o Futuro... Shame! 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 Fica também a referência de que o Alan Silvestri, ele é o compositor da trilha sonora e o criador do tema de um filme pequeno, independente, que saiu assim nos últimos anos, sabe? Como esquecer também dos easter eggs do De Volta para o Futuro? Na época do primeiro filme, o presidente dos Estados Unidos era o Ronald Reagan. E quando eles voltam para o passado, lá para os anos 50, o Ronald Reagan era ator, ele ainda tinha a carreira de ator dele. Então uma das piadas mais geniais da trilogia é o Doc Brown perguntando pro Marty, né, quem é o presidente dos Estados Unidos em 1985. O Marty responde e o Doc Brown acha graça, né? Até pequenos detalhes que nem todo mundo pode pegar, como na icônica sequência do Marty McFly tocando Johnny B. Good, você vê um dos membros ali da banda ligando pra alguém e falando: Chuck, it's Marvin! Your cousin, Marvin Berry! You know that new sound you're looking for? Well, listen to this! E toca pro Chuck Berry a música que ele criaria alguns anos depois, né? É o que eu falei lá no começo do vídeo, esse filme, por ser uma comédia, né, e uma aventura, é muito legal porque ele brinca com esses paradoxos temporais, né? O Chuck Berry ouviu a própria música alguns anos antes dele fazer, com um cara do futuro tocando ela. E os easter eggs mais divertidos estão no segundo filme, que é o que a gente tá vivendo agora. E o Robert Zemeckis falou que o 2015 que ele criou foi uma piada proposital, ele não pesquisou, não teve compromisso nenhum, que é um 2015 muito mais divertido que o nosso, em vários aspectos.
Faltou algumas coisas que são muito legais hoje em dia que a gente tem, né? Como, por exemplo, a internet. No 2015 do De Volta para o Futuro, o fax ainda existe, meu Deus do céu. Mas ele antecipou alguns comportamentos, como, por exemplo, na mesa de jantar você vê os mais jovens ali sem prestar atenção em nada que está acontecendo ao redor deles, assistindo televisão por um óculos todo tecnológico. Hoje em dia os jovens eles não estão assistindo televisão, mas eles estão sem prestar atenção em nada à volta deles, porque eles estão mexendo no smartphone toda hora. Claro que tem algumas coisas maravilhosas que a gente sonha que se tornem verdade um dia, como a roupa que seca sozinha, o tênis que se amarra sozinho, e claro, o hoverboard. Eu nunca andei de skate um dia da minha vida, mas eu faço questão, se um dia sair o hoverboard, eu vou estar na fila para comprar. Mas as duas coisas que talvez mais façam De Volta para o Futuro o blockbuster perfeito são, primeiro, a estrutura do filme que brinca com essa ideia deles estarem viajando no tempo e mexendo com o tempo, mas mesmo assim deixando tudo pra última hora, né, sempre. E mesmo antes do clímax, né, mesmo antes dessas partes mais urgentes, o filme inteiro é dinâmico. E a segunda coisa, talvez a mais importante, porque vai contra tudo o que De Volta para o Futuro é o fato do filme sobre viagem no tempo, com todas as suas datas, continua sendo atemporal, cara. E pode ter certeza que mesmo a partir de amanhã e pro resto da vida, o De Volta para o Futuro 2 vai continuar sendo atemporal, porque como eu falei antes, o futuro que ele mostra é uma piada. Então mesmo ele, cuja viagem do Marty McFly a partir de amanhã fará parte do passado, vai continuar atemporal. Cara, De Volta para o Futuro, tanto 1, quanto 2, quanto 3, ele podia estar sendo lançado amanhã no cinema. A linguagem cinematográfica, principalmente dos blockbusters, ela mudou muito, ela se renovou muito com o passar dos anos. Os filmes eram mais simples, por assim dizer, eles tinham outra linguagem e muitos deles não se adequam, né, à atualidade. Muitos deles não conseguem resistir muito bem ao teste do tempo. Já o De Volta para o Futuro não, cara. Ele foi feito em 1985, né, o primeiro, em 89 o segundo e em 90 o terceiro. E os três têm uma linguagem que sobreviveu perfeitamente ao teste do tempo. Todos eles são dinâmicos, todos eles têm uma história amarrada, enxuta e certinha, sem nada sobrando. Todos eles têm excelentes sequências de ação, tem aquele senso de aventura sensacional e tem aquele clímax extremamente bem construído. O filme vai crescendo até ele e o clímax sempre te deixa na ponta ali do sofá, ansioso pra saber o que vai acontecer. O vídeo já está gigante, então eu vou finalizar, mas acho que já ficou bem claro que por tudo isso, pelo dinamismo, pela trilha, pelos personagens, né, pelo conjunto de todas essas coisas, é que eu acho De Volta para o Futuro o melhor exemplo que pode se dar de um blockbuster. Ele é uma prova de um blockbuster que acerta em tudo. E mesmo a parte 2, que se passa em 2015, vai continuar atual, porque De Volta para o Futuro é o blockbuster perfeito. E este foi o pós-créditos especial para marcar aí o dia 21 de outubro de 2015. Eu vou ficando por aqui. Se você nunca assistiu De Volta para o Futuro, cara, o que você está fazendo com a sua vida? Eu vou fazer uma propaganda gratuita do Netflix agora em 3, 2, 1. Os 3 filmes estão no Netflix e você não tem desculpa. Pega esse fim de semana e faz uma maratona com os 3, você não vai se arrepender. Então eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!